Peraí. Pronto, bom dia, pessoal. Bom dia você que está me assistindo. São 11h33, eu comecei a aula 11h20, mas eu apaguei os 13 minutos de conversa, porque foram conversas bem libidinosas. Tô brincando, não foi conversa libidinosa não, foi só conversa sobre outras questões de processo, de procedimento. Mas quem não assistiu essa aula, né, deve ficar curioso, né, que conversas foram essas que eu precisei apagar. Show. Estupro culposo, estupro culposo a gente já teve essa conversa. Mas bora pra frente. Vou compartilhar minha tela, turma, a gente vai voltar a falar do Tribunal do Júri, né, que é onde a gente começou na aula passada, e nessa aula a gente continua falando um pouco sobre o Tribunal do Júri, tá bom? Deixa eu compartilhar aí que eu começo. Pronto, vou começar a compartilhar minha tela. Turma, esse é o material. Nem mandei para vocês, né, esse material. Pessoal, foi mal, erro meu. Eu vou mandar quando acabar, tá? Quando acabar a aula, assim que eu acabar a aula aqui, eu mando para vocês. Então, a gente viu esse procedimento especial, né, da lei de drogas, e aí a gente entrou no procedimento especial do Tribunal do Júri. Pedi que vocês lessem do 406 a 555. Quando a gente viu provas, né, eu li artigo por artigo com vocês, são mais de 100 artigos, eu li todos com vocês. Eu não vou fazer isso com júri, tá, porque não dá. Então é muito bom que você leia o 406 ao 555. E aí a gente começou falando dos princípios do Tribunal do Júri. O júri é constitucional, então está na Constituição a instituição do Tribunal do Júri, e os princípios do Tribunal do Júri também, como a plenitude da defesa. Plenitude da defesa significa que você pode utilizar outros argumentos que não só jurídicos, pode utilizar argumentos sociológicos, antropológicos, filosóficos, na defesa lá do júri, para defender, mas mesmo a plenitude da defesa, ela tem certas limitações, ou seja, ela não é um princípio absoluto, tendo em vista que no plenário você não pode fazer referência à decisão de pronúncia, nem ao uso de algemas, nem ao silêncio do acusado, como argumento que beneficia ou prejudique o réu. E também você só pode utilizar coisas no plenário do Tribunal do Júri que você tiver juntado aos autos com no mínimo 3 dias úteis de antecedência. Então você não pode utilizar o jornal do dia, a manchete do dia, porque tem que ter sido juntado para você usar no júri. O que você vai usar no plenário vai ter que ser sido juntado com 3 dias úteis de antecedência. Sigilo das votações, a gente viu que os jurados julgam pela íntima convicção, é o único caso do sistema acusatório, que é o nosso, que alguém julga pela íntima convicção, são os jurados, e o juiz, ele tira as cédulas dos jurados até chegar a 4, né, que é a maioria de 7. A gente vai entender que o Tribunal do Júri, ele é composto pelos jurados e pelo Conselho de Sentença. Conselho de Sentença e pelo juiz, né, Conselho de Sentença são 7 jurados, e os 7 jurados, eles recebem 2 cédulas, sim ou não. E aí, quando o juiz faz a pergunta, por exemplo, o jurado absolve o réu, que a gente conversou na aula passada, quando o juiz faz a pergunta e os jurados colocam na urna a resposta sim ou não, e o juiz vai tirando, ele tira até chegar a 4 sims ou 4 nãos. Porque, eventualmente, que todos os jurados tenham colocado sim, ou todos os jurados tenham colocado não na urna, e o juiz ter que tirar todas as células, como acontecia até 2008, acaba o sigilo das votações, porque até 2008, quando o juiz tirava os 7 votos, que eram 7 sims ou 7 nãos, não respeitava o sigilo das votações. Hoje o juiz tira até chegar a 4 sims ou até chegar a 4 nãos, que é a maioria do Conselho de Sentença, que são 7 jurados. Aí a gente falou da soberania dos vereditos, que o que os jurados decidirem, o juiz não pode mudar. Então os jurados condenaram, o juiz do júri, ainda que ele não concorde, ele tem que fazer uma decisão condenatória. Os jurados absolveram, o juiz, o presidente do júri, ainda que ele não concorde, ele tem que fazer uma sentença absolutória. A gente viu que existe uma das possibilidades de você apelar no Tribunal do Júri, né? Você pode apelar no Tribunal do Júri, está no 593, inciso 3º, e você pode argumentar uma dessas 4 coisas, 1, 2, 3, ou as próprias 4 coisas você pode argumentar, que a gente já viu na aula passada. E uma das coisas que você pode argumentar na apelação contra a decisão dos jurados é que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Caso você apele dizendo que os jurados condenaram quando tudo dos autos mostra que o cara devia ser absolvido, e só pode utilizar esse argumento uma vez, quem utilizar, utilizou. Então, ou acusação ou defesa podem apelar com base na linha D, só pode ser uma vez. Aí, se chega no tribunal, aí eu dei o exemplo, chegou o relatório ao professor Mário Parente,
ele olha, poxa vida, como é que os jurados condenaram? Tudo nos autos mostra que o cara deve ter sido absolvido. Ou o contrário. Poxa, como é que os jurados absolveram? Tudo nos autos mostram que ele deveria ter sido condenado. Então, se os desembargadores se convencem de que os jurados erraram, que os jurados votaram que era para absolver, os jurados condenaram, ou o contrário, aí os desembargadores eles não podem mudar o voto dos jurados. Por quê? Por conta do princípio da soberania dos vereditos. O veredito dos jurados é soberano, não pode fazer, não precisa fazer mais do que isso. Não pode mudar o que os jurados decidiram. Então, caso o professor Mário Parente, os embargadores do TJ, se convençam que os jurados julgaram de maneira errada, aí eles mandam fazer um novo julgamento, que é só uma vez que pode fazer um novo julgamento com base nessa motivação, né? Tanto faz, a acusação ou defesa, o que utilizou, a outra não pode mais usar. E aí, nesse novo julgamento, se o cara continuar condenado, está condenado, se o cara continuar absolvido, está absolvido. Pode apelar, professor, nesse novo julgamento? Pode, mas só vai poder apelar com base na linha A, B ou C, ou as três, não com base nas quatro. Show, turma, até aí? E aí a gente terminou de ver os princípios do Tribunal do Júri, falando da competência para julgar crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos contra a vida estão no 121 ao 128 do Código Penal, que é o aborto, infanticídio, homicídio, instigação, induzimento, auxílio ao suicídio ou a automutilação. São esses 5. E o Tribunal do Júri ele julga não só crimes dolosos contra a vida, mas também os que são conexos. Não esqueçam que o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, que o estupro seguido de morte, que a tortura seguida de morte, não são crimes dolosos contra a vida e, portanto, não é da competência do júri. O júri só julga os crimes dolosos contra a vida e os com ele relacionados, que é a conexão que vocês viram antes mais passado. Deu para entender, pessoal? Tudo isso foi só revisão. Alguém quer que eu repita alguma coisa? Porque eu falei bem rápido, mas é porque eu queria começar logo a nossa matéria nova. Porque, galera, que matéria enorme. Eu lembro que eu ensinei Processo Penal 2, acho que uns 4 anos atrás, na Unifor. Eu não lembrava que a matéria era tão grande. Falta júri, a gente acaba procedimentos. Aí depois de júri, falta recurso, falta nulidades e acaba. E recurso é relativamente grande, júri é relativamente grande, e nulidades é relativamente grande. Para você ver, que matéria grande. Mas paciência, vamos aqui, nem que a gente vá dia 25 de dezembro, comemorando meu aniversário, né, que eu nasci no Natal, nasci dia 25 de dezembro, a gente comemorando meu aniversário aqui, que eu acho que caiu numa quinta-feira, se eu não me engano, esse ano, aí eu dando aula aqui, bora galera, última aula, meu aniversário, show de bola. Turma, então, zero dúvida, né? Vocês estão aí mesmo? Não estão? Acho que estão, né? Espero que estejam. A Mariana, prof, a prova do MPF, agora de manhã, teve item igual a prova sobre videoconferência. Que legal, Mariana. Espero que você tenha detonado na prova. Que bom. A Ana Paula tá aí, que bom. E a Ana Maria também tá aí. E a Mariana tava. Que se Deus quiser, você passou. E processo penal, turma, tanto 1 como 2, não cai não, despenca em prova. Processo penal 1, que fosse mais passado, toda prova, 60% do processo penal é sobre processo penal 1. E processo penal 2, ele acaba também sendo muito importante, mas aqui é mais importante para a prática. Lógico que tem matérias como provas que despencam nas provas, mas procedimentos é muito importante para a prática, júri cai muito também. Mas enfim. Então, turma, o que é que a gente vai ver agora, né? A gente vai ver o procedimento em si. A gente vai ver o procedimento em si, né, do Tribunal do Júri. Vou copiando algumas coisas para a gente ser mais rápido, tá? Aí a gente vai ver o item 2 agora, o procedimento em si, né, do Tribunal do Júri. E a primeira coisa que eu queria que vocês soubessem, turma, é que o procedimento do júri, ele é bifásico. Então, vou botar o procedimento bifásico do Tribunal do Júri. Se ele é bifásico, significa que ele tem 2 fases, né? Não preciso dizer isso para vocês. Então, se ele é bifásico, significa que ele tem 2 fases. Turma, o procedimento bifásico do Tribunal do Júri, ele tem a primeira fase, que é a fase do sumário da culpa. Ele tem a primeira fase, que é do sumário da culpa. Também conhecido como fase da judicium accusationis. Então, fase do sumário da culpa, ou também conhecida como fase da judicium accusationis. Contudo, quando você lembra do Tribunal do Júri, você pensa logo nos jurados, né? Você pensa logo no teatro que é feito. Então, nesse caso, você está lembrando da segunda fase,
que é a fase do conselho de sentença, também conhecida como fase da judicium causae. Fase do conselho de sentença ou fase da judicium causae. Então, turma, antes da pessoa ser julgada no tribunal do júri, antes dela ser julgada com os jurados em si, existe uma primeira fase. Existe uma primeira fase que é bem semelhante ao procedimento ordinário. Então, essa primeira fase é bem semelhante ao procedimento ordinário. Só tem duas diferenças. Só tem duas diferenças, que é o que eu vou conversar com vocês. Aí, nessa segunda fase, turma, o juiz, uma das diferenças é que o juiz, nessa primeira fase, vai poder dar 3 espécies de sentença. Vai poder dar a sentença, 3 não, 4, sentença de pronúncia, sentença de impronúncia, sentença de absolvição sumária. Vou botar os artigos, tá? Aqui é o artigo 415, aqui é o artigo 413, não, 414, aqui é o 413. E, finalmente, a última decisão que ele pode dar é a decisão de desclassificação. Então, turma, o procedimento, antes de o cara ser levado ao tribunal do júri, aos jurados em si, que é a segunda fase, tem toda uma primeira fase. Essa primeira fase, que é chamada de fase do sumário da culpa, ou fase da judicium accusationis, ela é praticamente igual ao procedimento ordinário. Só existem 2 diferenças. A primeira diferença, que na verdade essa é a segunda, é porque eu não falei da primeira, então eu vou falar logo da segunda, é a sentença que o juiz pode dar no final desse procedimento. A primeira diferença, eu vou colocar logo, é a fundamentação da resposta à acusação. A fundamentação da resposta à acusação no tribunal do júri é o artigo 406 e não o artigo 396. É o artigo 406 e não 396. Então eu vou sair dessa tela rapidinho, tá bom? Rapidinho, só para vocês conseguirem entender o que eu estou dizendo. Ó, a gente passou, acho que umas 10 aulas estudando esse procedimento, não foi? Vocês lembram? Ó, oferecimento da denúncia, o juiz vai para o juiz, recebe e rejeita. Quando ele recebe, cita, resposta à acusação, audiência, alegações finais e sentença. Lembram que a gente falou isso 200 vezes? Ah, professor, não lembro não. Ah, vá assistir as aulas, não vou repetir não. Turma, aí eu falei assim, ó, o juiz oferece, a acusação oferece a denúncia ou a queixa. O professor pode ter queixa no tribunal do júri? Pode. A queixa é subsidiária. Lembra das ações penais privadas subsidiárias da pública? Então pode haver queixa. Então, quando é uma tentativa de homicídio, né, ou então um homicídio consumado, porque o tribunal do júri julga crimes dolosos contra vidas tentado ou consumado. Então, a Maria da Penha, né, o venezuelano, o ex-marido dela, o Marco Túlio, tentou matá-la, não conseguiu. Onde é que o Marco Túlio respondeu? Respondeu no tribunal do júri. Então, o tribunal do júri vai julgar crimes dolosos contra a vida e os conexos tentados ou consumados, tá? Então, houve uma acusação do MP, vai para o professor Klein. O professor Klein, ele é juiz da primeira vara do tribunal do júri, e o professor Klein, por exemplo, ele recebe ou rejeita. Se o professor Klein receber aquela acusação, ele manda citar, do jeito que a gente viu, para o indivíduo responder à acusação. Acontece que a resposta à acusação no tribunal do júri, muito embora seja 10 dias também, a resposta à acusação é com base no 406 e não com base no 396 e 396A, como eu coloquei aqui. Fechou? Então, eu citei o oficial de justiça, essa semana mesmo eu fiz citação do tribunal do júri, dizendo que o cara tinha sido acusado de matar o outro e tal. Aí eu faço a citação, aí ele procura um advogado, o defensor público, para responder a acusação. O defensor público vai responder a acusação, mesma coisa aqui, colocando testemunha, colocando todas as matérias. Todas não, porque o tribunal do júri, pela plenitude da defesa, o tribunal do júri ele não exige que o advogado bote toda a matéria de defesa aqui, não. Tanto é que no tribunal do júri, os advogados guardam cartas na manga, defesa,
Quando eles têm certeza que o cliente deles vai ser pronunciado, que vai ter a fase dos jurados, e eles têm certeza por conta do perfil do juiz, eles têm certeza pela situação. Então, se ele tem certeza que dificilmente dificilmente o cliente dele vai ficar só na primeira fase, se eles têm certeza que vai ter uma segunda fase, os advogados geralmente não colocam todas as teses defensivas aqui, não. Porque senão ele dá tempo da acusação se armar contra essa tese defensiva. Então, aqui, na resposta à acusação, o advogado, de fato, defende o cliente dele que está sendo processado por crime doloso contra a vida, ele tenta colocar todos os meios, mas como tem a plenitude de defesa, ele pode evitar de colocar questões aqui, né, na resposta à acusação. Aí vai para o juiz, volta para o professor Klein, que ele pode absolver sumária, na verdade, essa absolvição sumária, no tribunal do júri, essa do 397, tem muita divergência se existe ou não. Eu, pessoalmente, eu nunca vi ela sendo aplicada. Por quê, professor? Porque essa absolvição sumária do tribunal do júri, do 397, no tribunal do júri, vai ficar na sentença. Então, a absolvição sumária do 397, essa aqui, a doutrina fica, pode usar por analogia, aí a doutrina fica, não pode usar porque já tem uma absolvição sumária na sentença. Então, essa absolvição sumária, ela tem uma divergência da doutrina. Na prática, eu nunca vi, não. Aí deixa eu só colocar aqui, né, até para vocês lembrarem. Obs. Absolvição sumária do 397. Aí eu vou botar assim, divergência, se cabe ou não. Eu, pessoalmente, na prática, nunca vi, não. Por quê? Porque quando o juiz for dar a sentença, uma das sentenças que o juiz pode dar é de absolvição sumária. Então não teria sentido, no primeira fase do tribunal do júri, o cara ter duas absolvições sumárias. Então por isso que eu acho que acaba prevalecendo que não existe, né? Então, turma, eu vou colocar aqui dessa forma. Absolvição sumária, pronto. Acaba tendo, turma, a primeira diferença, né, o artigo 406 aqui, que é o que é a defesa do tribunal do júri, acaba tendo como diferença também essa absolvição sumária, mas tem divergência. Então, prevalece depois da resposta à acusação, o juiz, ele marca a audiência de instrução, vai para as alegações finais e vai para a sentença. Quando eu falei para vocês da sentença no final, eu falei para vocês que a sentença pode ser de absolvição, a sentença aqui pode ser de condenação ou pode ser de extinção da punibilidade. Aí a segunda ou terceira diferença do tribunal do júri para o procedimento ordinário. Por quê? Porque enquanto no procedimento ordinário a sentença do juiz vai ser de absolvição, condenação ou extinção da punibilidade, no caso do procedimento especial do tribunal do júri, a sentença que o juiz pode dar é a sentença de pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação. E então, professor, o senhor está dizendo que no tribunal do júri o juiz não vai condenar, nem absolver, nem extinguir a punibilidade? Não. Quando o juiz da primeira fase do tribunal do júri for proferir a sentença, ele vai proferir uma dessas 4 sentenças, né? De pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e ou desclassificação. E aqui é uma das fases do processo penal que vigora o princípio do indúbio pro societate. Ou seja, na dúvida, o juiz pronuncia, na dúvida, o juiz dá a decisão de pronúncia. Então, pessoal, quando uma pessoa é processada por um crime doloso contra a vida, a Maria abortou o filho. O João incentivou a Maria a abortar o filho. A Joana teve o filho em estado puerperal, matou o filho. Eu tentei matar alguém. Todas essas situações são situações que a gente vai para o tribunal do júri. Só que a gente não vai ser de imediato julgado pelos jurados. A gente só vai ser julgado pelos jurados, só vai para essa segunda fase, o conselho de sentença, se houver tido uma sentença de pronúncia. Então, só vai existir
se houver tido uma sentença de pronúncia na primeira fase. Então, 100% das pessoas que estão sendo julgadas no tribunal do júri, 100% delas foram pronunciadas. 100% das pessoas que estão sendo julgadas pelos jurados. 100% das pessoas que foram julgadas, que estão sendo julgadas pelos jurados, ou que foram julgadas pelos jurados, foi porque tiveram a primeira fase, o sumário da culpa, que é dessa forma como está aqui. Então, é exatamente como está aqui. Vou botar aqui, porque eu vou... Então, elas foram julgadas na primeira fase, que é exatamente como está aqui. Pronto, ó. Aqui, procedimento, primeira fase. Para você estudar e fique mais fácil. Então, essa absolvição sumária, eu vou riscar para vocês já irem se ligando como é. Olha só, essa primeira fase eu vou riscar. Aqui eu vou botar, que eu vou apagar. Que eu vou botar artigo 406, que é a defesa prévia. E aqui na sentença, é o que a gente está estudando agora. Na sentença, o que o juiz pode fazer na sentença é pronunciar, absolver sumariamente ou desclassificar. Então, na sentença, o que o juiz pode fazer é exatamente uma dessas coisas, tá? Então, a sentença eu vou jogar para cá. Pronto. E nunca esqueça, então, turma, que nessa fase vigora o princípio do indúbio pro societate. Na dúvida, o juiz pronuncia. E o que é a decisão de pronúncia, professor? A decisão de pronúncia, ela leva o cara para ser julgado pelos jurados. Então, se você vai para uma vara do júri, os Nardoni, o goleiro Bruno, o caso da Messia Nakashima, todas as pessoas que foram, ou que estão sendo, ou que serão julgadas pelos jurados, é porque na primeira fase, que só envolve juiz, só envolve acusação, defesa, na primeira fase, que não tem, nessa fase do sumário da culpa, que não tem jurado ainda, nessa primeira fase, o cara ele foi pronunciado. Então, nessa primeira fase, o que acontece é que o cara foi pronunciado. Tá dando para entender, não tá, turma? Professor, eu estou entendendo, só não estou entendendo quando é que o juiz vai pronunciar, absolver sumariamente ou desclassificar. Turma, existe essa primeira fase para evitar que qualquer pessoa seja julgada pelos jurados. Para ser jurado, basta você ser maior e são e ter bons antecedentes. Então, para você ser jurado, não tem outro requisito. Para você ser jurado, não precisa você ser maior, não precisa você ser formado em direito, não precisa você ser formado em alguma coisa, não precisa você ter primeiro grau completo, segundo grau completo. Para ser jurado, você tem que ser maior e capaz. É isso que você tem que ser. Maior e capaz e ter atestado bons antecedentes. Morreu. Porque o júri, tanto o nome é júri popular, é uma parte que quem vai julgar é a sociedade. Então o júri, os 7 jurados lá do Conselho de Sentença, é para eles serem a representação da sociedade. Então os jurados, que é um dever obrigatório, você não pode se recusar a ser jurado, mas já eu falo um pouco mais sobre isso. Os jurados, você ser jurado, que é um dever, é cidadania, é obrigatoriedade, os jurados representam a sociedade. Por isso que é muito interessante que tenha jurados homens, mulheres, tenha jurados LGBTs, heterossexuais, tenha jurados formados, não formados, porque os jurados, eles são para dizer assim, como é um crime grave, né, um crime doloso contra a vida, quem vai julgar é a sociedade. Pronto. Então a sociedade julga. Então, como o júri, ele julga você sem motivar porque ele está te absolvendo ou condenando, o júri julga você sem ter elementos do direito, a primeira fase existe para saber se realmente você cometeu um crime de competência do tribunal do júri. Em outras palavras, se realmente tem possibilidade de você ter cometido esse crime de que é um crime doloso contra a vida. Porque se o juiz notar que não é um crime doloso contra a vida, você não pode ser julgado pelo tribunal do júri. Então, basicamente,
o que é que se busca nessa fase? Basicamente, nessa fase, se busca saber se tem PEC. Ô, professor, lá vai o senhor com essa história de PEC de novo. Não, professor, não aguento não. Vixe, Maria, peraí, pessoal, que eu não vou... Então, basicamente, na fase do sumário da culpa, basicamente, sumário da culpa, quer saber o objetivo, então, dessa primeira fase, é saber se tem PEC, prova da existência de crime, mas não é qualquer crime, é crime doloso contra a vida. Prova da existência de crime, mas não é qualquer crime, é um crime doloso contra a vida. E também a ISA. ISA significa indícios suficientes de autoria. Então, essa primeira fase, o juiz quer saber, primeira coisa, o crime está provado? Tá. É um crime doloso contra a vida? É. Tem ISA? Tem indício suficiente de autoria? Tem. Aí o juiz pronuncia. Então, a decisão de pronúncia, o juiz dá quando ele acredita... Gente... O juiz dá essa decisão de pronúncia... Vou escrever lá em cima, turma. Não, vou escrever aqui embaixo. Então, o juiz dá, turma... Eu vou escrever assim, que é melhor. Nossa Senhora. Ai, Deus tá vendo tudo. Pronto. Nessa primeira fase, o juiz dá quando ele nota que tem prova da existência de crime, que tem a PEC, e é de crime doloso, é um crime doloso contra a vida, e tem indício suficiente de autoria. E na dúvida, se o juiz ficou na dúvida, rapaz, o crime está provado, mas eu não sei se foi mesmo o goleiro Bruno. Rapaz, o crime está provado, mas eu não sei se tem indício suficiente de autoria para dizer que é o Nardoni. O juiz pronuncia. Então, na dúvida, o juiz pronuncia. Chegou na fase da sentença, passou por tudo isso aqui. Após as alegações finais, o juiz ficou na dúvida, o juiz pronuncia. Então, essa primeira fase quer buscar se tem PEC e ISA. PEC é prova da existência de crime, só que aqui tem que ser um crime doloso contra a vida. E ISA, indício suficiente de autoria. A decisão, turma, de pronúncia é uma decisão mista, não terminativa. É uma decisão mista, não terminativa, tem natureza jurídica. Olha o Júnior dos contatinhos, que adora essa história de processo civil, essa coisa chata de sentença terminativa, sentença não terminativa, sentença de natureza não sei o quê. Aff, um saco. Não, mas processo civil é muito massa. Adoro processo civil. Gostaria de estudar mais. Mas hoje eu só pararia para estudar processo civil, como eu não posso mais advogar, né? Assim, processo civil mesmo, a fundo. Eu sei muito processo civil na área que eu preciso saber, né? Que é de cumprimento de mandado judicial. Mas tirando isso, não, eu sabia muito, mas hoje em dia eu não sei mais tanto. Eu acho que eu só voltaria, só para mim, só teria sentido voltar a estudar processo civil, eu acho, se eu fosse ensinar processo civil. Mas como eu não ensino, aí não sei. Vamos para frente. Não sei não, né? Eu sei, mas gostaria de aprofundar um pouco mais, que é muito legal. Por que a pronúncia tem caráter misto? Ela tem um caráter misto, turma, porque ela termina o primeiro procedimento, mas ela não termina o processo. Então, a decisão de pronúncia ela é mista porque ela termina o procedimento, termina a primeira fase, o tribunal do júri, mas ela não termina o processo, daí porque é não terminativa. Tranquilo? Turma, se o juiz, e aí agora o juiz tem que ter certeza, tá bom? Se o magistrado, ele tem certeza que não tem PEC ou não tem ISA, agora ele tem que ter certeza, tá bom, Mariana? Tá bom, todo mundo? O juiz, ele tem que ter certeza que não tem PEC ou não tem ISA. Se o juiz tiver certeza que o crime não está provado, e o juiz tiver certeza que não tem indício suficiente de autoria, ele impronuncia. A decisão de impronúncia é uma decisão terminativa. É uma decisão terminativa, mas é igual à história lá do arquivamento do inquérito policial, lembram? É uma decisão terminativa, mas que só faz coisa julgada formal. Lembra que a gente conversou sobre a decisão do arquivamento do inquérito policial, que só faz coisa julgada formal? Significa que pode ser reaberta se surgirem novas provas.
Então, olha o caso do goleiro Bruno, né, turma? Até hoje, olha o caso do goleiro Bruno. Imagina que o goleiro Bruno estava sendo processado, né, pelo homicídio da Elisa Samúdio, mas não acharam o corpo da Elisa Samúdio, não acharam nenhum rastro mortal da Elisa Samúdio, e o goleiro Bruno, a maior defesa dele era dizer que ela estava viva. Então imagina aí um cara olhando para tua cara dizendo: a Elisa Samúdio está viva, a Elisa Samúdio está viva. E ele chegou ao ponto de dizer que no meio do julgamento ela ia aparecer e que a justiça ia sofrer, a justiça, eu não sei se ele falou essa parte da justiça, mas uma das coisas que ele falou, que a justiça ia ficar meio ridicularizada, né? Eu não sei essa parte, eu não sei se, não tô lembrando direito, mas o que eu lembro que ele falou é que ela ia aparecer no meio do julgamento. Então o juiz, ele treme, né? Pô, o cara não achou nada, não tô achando um resto mortal, nem um dente, que é o que mais fica do corpo, nem a arcada dentária, nada eu achei da Elisa Samúdio, só o sangue no carro, mas não é muita coisa. E tem um cara me dizendo que ela tá viva, ninguém confessou, né? Depois foi que teve as confissões e tal, mas ninguém confessou. Aí o juiz, não, eu tenho que aqui aplicar o princípio do indubio pro societate. Mesmo eu não tenho certeza que está provado o crime, eu tô com dúvida. Se eu tô com dúvida que o crime está provado, eu pronuncio, daí porque o goleiro Bruno foi pronunciado. Agora, para o juiz dar uma decisão de impronúncia, ele tem que ter certeza. Ou que não tem elementos que provem que o crime aconteceu. Ah, então sendo processado a mulher está sendo processada pelo aborto. Mas cadê o status que ela estava grávida? Cadê o status dela? Não tem. É o caso do empresário, né? Do advogado que matou a empresária, né? Ele está sendo julgado nem no tribunal do júri, ele até foi para o tribunal do júri, depois tirou do tribunal do júri, porque ficou provado o crime, mas o crime que ficou provado não foi um crime doloso contra a vida, aí foi desclassificado, por isso que ele está sendo julgado em primeira instância, e no juízo criminal. O caso do Thor Batista. O Thor Batista, ele atropelou, né? Ele estava numa Ferrari, numa Land Rover, não, Lamborghini, não lembro mais qual era o carro, não. Ele atropelou um ciclista. O Thor Batista, que era para ter sido responsabilizado por crime doloso contra a vida, né, pelo tribunal do júri, foi provado um crime, mas foi provado um crime que era um crime culposo. Daí foi desclassificado, que é essa sentença de desclassificação que eu vou falar já já para vocês. Eu estou falando isso, turma, para vocês perceberem que na dúvida ou na certeza, se tem crime doloso contra a vida, o juiz pronuncia. E se tem ISA também, o juiz pronuncia. Para dar essas três outras decisões, o juiz tem que ter certeza. Então, certeza que não tem prova da existência do crime. De crime nenhum. Então, não tem prova da existência de crime nenhum. Ou não tem prova que crime nenhum aconteceu. Aí, ou então, que não tem ISA. Aí, nesse caso, ele dá uma decisão de impronúncia e fica arquivada. A decisão de impronúncia só faz coisa julgada formal. Isso significa que o processo pode ser reaberto quando surgirem novas provas. Então, a decisão de impronúncia, ela só faz coisa julgada formal, e o processo pode ser reaberto quando surgirem novas provas e, também não esqueça, não esteja extinta a punibilidade do agente. Não esteja extinta a punibilidade do agente. Turma, a decisão de absolvição de sumário. Aqui, se na defesa o juiz se convence que o cara agiu sobre o excludente de ilicitude, como a legítima defesa, o excludente de culpabilidade, como a coação moral irresistível, se convence que o crime está prescrito, como é o caso lá do João de Deus, aí nesse caso o juiz absolve sumariamente. Eu vou até, turma, pegar aqui o CPP para eu escrever o artigo 415, porque são 4 hipóteses, são várias hipóteses de quando o juiz pode absolver sumariamente, certo? Então, 415, eu acho melhor copiar aqui para vocês ficar mais fácil, tá? Peraí. Aqui. Só um minutinho. Pronto. Pronto, turma. Quais são as situações em que o juiz vai absolver sumariamente? Mas lembrem, decisão de absolvição sumária, o juiz tem que ter certeza. Decisão de absolvição sumária, o juiz tem que ter certeza.
Então, o juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado quando tiver provado que o crime não existiu. Então, no meio do julgamento da Elisa Samúdio, lá do goleiro Bruno, a Elisa Samúdio apareceu. Está provado que o crime não existiu. Ou então está provado que o acusado ali, ele não foi autor ou partícipe do crime. Então está provado que eu estou sendo processado por homicídio, que quem cometeu foi meu irmão. O juiz me absolve sumariamente. Ou então está provado que o fato não é infração penal. A mulher, quando cometeu o aborto, o bebê já estava morto. A mulher, quando asfixiou o recém-nascido, o recém-nascido já nasceu morto. Então, todos esses casos são situações em que não tem crime, não tem infração penal. Demonstrar alguma isenção de pena, que aqui há causas extintivas da punibilidade, né? Por exemplo, a prescrição, está no artigo 107 do Código Penal. Então, o cara matou, mas o crime já está prescrito. Ou alguma questão da exclusão do crime. O cara matou em legítima defesa, o cara matou sobre coação moral irresistível, o cara matou em erro de tipo do Código Penal e outras situações. Então, perceba que o juiz pode absolver sumariamente. E a decisão de absolvição sumária, pessoal, vai fazer não só coisa julgada formal. É uma decisão terminativa que faz coisa julgada formal e material. Isso significa que, mesmo que surjam novas provas, o processo não pode mais ser reaberto. Professor, o senhor está dizendo que se um policial ele estiver na primeira fase do tribunal do júri, porque matou alguém num tiroteio, e aí o juiz se convenceu que o policial agiu naquela situação em legítima defesa, absolveu sumariamente o policial, transitou em julgado. Significa que se surgirem testemunhas, vídeos, mostrando que aquele policial matou e não estava em legítima defesa, o policial não pode mais ser processado? É exatamente isso que eu estou dizendo. No processo penal, você não bis in idem, você não pode ser processado duas vezes pelo mesmo caso. Então, se o cara tem a decisão de absolvição sumária a favor dele e transita em julgado, nesse caso, nada mais pode reabrir o processo. Ainda que surjam provas de que o cara não agiu em legítima defesa, ainda que surjam provas de que o cara não estava em erro de tipo, não pode mais reabrir o processo. Mas volto a dizer, para o juiz absolver sumariamente, ele tem que ter certeza. E finalmente, pessoal, tem a desclassificação, e a desclassificação é quando o juiz ele vai dar essa decisão quando tem prova, tem PEC e tem ISA, mas a PEC aqui, turma, é de um crime não doloso contra a vida. É de um crime não doloso, contra a vida. Então, aqui, turma, a decisão de desclassificação é quando está aprovado o crime. Tá, tem ISA também, tá. Mas o juiz nota que ele não tem competência, não é um crime doloso contra a vida. Então acontece, como aconteceu com o Thor Batista. Thor Batista estava respondendo na primeira fase, e aí o juiz entendeu que não é homicídio doloso, foi homicídio culposo. Homicídio culposo não é do júri. Ou então o cara está sendo processado aqui na primeira fase do júri, e aí nota que ele matou para roubar. Matar para roubar é latrocínio. Sai daqui e sai do tribunal do júri, o juiz tem que desclassificar e vai para a vara criminal competente. O juiz está julgando, nota que não foi homicídio doloso, foi tortura ou estupro seguido de morte. Então, o juiz dá a decisão de desclassificação quando o crime que está provado é de fato um crime, né? Está provado um crime, mas é um crime que os jurados não têm competência. É um crime não doloso contra a vida. Nesse caso, a decisão, pessoal, também é não terminativa, e o que o juiz vai fazer é remeter os autos do processo para o juiz que seja competente. Então, turma, terminativa. Então, turma, quando o juiz dá essa decisão de desclassificação,
é porque ele está convencido que está provado um crime, mas o crime que está provado é um crime não doloso contra a vida. Se o crime que está provado é um crime não doloso contra a vida, não tem sentido ficar no tribunal do júri. Aí ele remete para os autos para competência, tá? Para o juiz que é competente. Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida, tá bom? E aí eu explico mais algumas coisas. O Júnior. Sim, mas hoje eu vou ficar nos bastidores, não sei nada de júri, nem fiz leitura prévia do tema. Júnior, mas daqui a pouco você está se garantindo. Raça, desculpa o atraso, estava na prova do MPF. Raça, espero que você tenha feito boa prova, meu amigo. O Júnior. Oi, Júnior, eu vou te responder essa pergunta, cara, quando eu começar a falar da segunda fase, tudo bem? Porque senão eu quebro, porque a gente só vai falar dos jurados na segunda fase. Então eu te respondo essa pergunta. Não, tranquilo, tudo bem. Mas a gente vai falar sobre isso, sobre quem é jurado, como é que o juiz escolhe, quem é o conselho de sentença, tudo isso a gente vai falar quando eu acabar essa parte da primeira fase. Show. O Raça, obrigado, professor. Foram 40 questões e meu cérebro está mais travado do que o Windows XP em tela azul. Cássio, tu não é muito novo para estar falando de Windows XP, não, cara? Eu não sei se o WinXP tu quer falar outra coisa, porque o Windows XP de tela azul que eu me lembro, eu, Cine Soares Filho, tinha uns 10 anos. Esse é o que eu me lembro. Então eu acredito que o Windows XP de tela azul você não tinha nem nascido ainda. Mas enfim, provavelmente você conhece, ou já ouviu falar, né? Eu não sei, né? Eu também não uso muito Windows. Eu uso mais o iOS, mas eu uso mais o iOS porque, para mim, eu me adapto melhor ao iOS. Aí, no meu Mac aqui, eu tenho que ter o Parallels, que é um simulador de Windows, porque os sistemas do judiciário, inclusive o SAG, o seu, que são os que eu trabalho, eles só rodam em Windows, né? Eu disse, meu Deus, no tempo de hoje a gente tem um judiciário, né, que não tem um sistema que rode em outro sistema operacional que não seja o Windows, só o Windows, não tem por iOS. Mas eu paguei esse paralelo e tudo bem. Aí passei no TJ, vai aguardar ser chamado. Parabéns, Rácio, é muito bom, cara, o TJ. O Juninho pode dizer também que já que ele é servidor de lá, também. E o TJ é muito bom, eu sou muito feliz de trabalhar no TJ. Sou demais. Você vai gostar também. E o povo que entra não quer sair de jeito nenhum, até porque, comparativamente falando, o salário lá do estágio, né, a remuneração do estágio, ela é melhor do que em outros cantos, né? Enfim, o TJ realmente ele sempre procura valorizar os funcionários, os servidores, o magistrado ganha bem, o servidor ganha bem, graças a Deus. Mas a gente devia só ser um pouquinho melhor, né? Mas aí é outra discussão. Então, pessoal, vocês não têm dúvida, né? Que aí eu vou começar a falar do recurso, e antes de eu falar do recurso, eu tenho que falar mais alguma coisa de absolvição de sumário. Então, as diferenças entre o procedimento ordinário e a primeira fase do júri, primeiro, é o artigo do 406 aqui, segundo, é essa possibilidade de absolvição sumária, que em tese não teria, e terceiro, são as decisões que o juiz pode dar. O juiz ele não vai mais dar aqui decisão de condenação, absolvição, nem de extinção da punibilidade. O juiz vai pronunciar e impronunciar absolver sumariamente, ou desclassificar. Aí eu já falei de cada uma dessas decisões, já eu falo do recurso que cabe em cada uma delas, e aí eu quero falar sobre a desclassificação, tá? Turma, fiquem atentos no que eu vou dizer, certo? A desclassificação, então, atenção. A desclassificação pode ocorrer tanto na primeira fase como na segunda fase. A desclassificação pode ocorrer tanto na primeira fase como na segunda fase. A desclassificação na primeira fase, o efeito dela é remeter o processo para o juiz competente. Então, a decisão de desclassificação na primeira fase, aqui que a gente está começando, o juiz nota que não é um crime doloso contra a vida, o juiz remete os autos para vara que o seja, né? Mas pode haver a desclassificação na segunda fase, até matéria do semestre passado, mas obrigatoriamente eu tenho que rever nessa. Na segunda fase, os jurados podem desclassificar. Então, pode ser que os jurados decidam que não é um crime doloso contra a vida. Se eu fui pronunciado, estou sendo julgado lá pelos jurados, meu advogado continua dizendo,
deixa eu só recapitular aqui. Imagina aí que fui processado por ter matado alguém. Aí meu advogado fica dizendo, foi homicídio culposo, foi homicídio culposo, foi homicídio culposo. Pode o juiz da primeira fase entender que foi homicídio doloso e me pronunciar. Quando eu for para a segunda fase, o advogado aqui na segunda fase, ele pode repetir os mesmos argumentos da primeira fase, ele pode até inventar mais argumentos na segunda fase com os jurados. Aí nessa segunda fase com os jurados, o advogado continua dizendo, né, o Sidney cometeu homicídio culposo, homicídio culposo, homicídio culposo. Na hora de votar os quesitos, os jurados decidem que realmente eu cometi homicídio culposo. Se for na segunda fase que os jurados decidiram que eu cometi um crime não doloso contra a vida, aí o juiz vai extinguir o conselho de sentença e o próprio juiz presidente do tribunal do júri vai julgar se o indivíduo é culpado, absolvido, né? Se ele é culpado, se ele é inocente, ou ainda, pessoal, ou se extingue a punibilidade. Então, por favor, não errem isso, tá? Toda hora no tribunal do júri, quem está julgando, seja o juiz, seja os jurados, vai ser chamado a se manifestar se é ou não um crime doloso contra a vida. Na primeira fase, se o juiz decidir que não é um crime doloso contra a vida, ele remete os autos do processo que é competente. Também, se o juiz pronunciar, vem para a segunda fase, os jurados também vão ser chamados a se manifestar se é um crime doloso contra a vida ou não. E se os jurados disserem que não é um crime doloso contra a vida, o juiz vai dizer, tudo bem, então, senhores jurados, os senhores disseram que não é um crime doloso contra a vida. Então, está extinto o conselho de sentença e quem vai julgar sou eu. Então, o próprio juiz-presidente é que vai julgar o tribunal do júri. Então, por exemplo, a acusação ficou dizendo que não era homicídio doloso, que ali era um latrocínio. Quando os jurados julgarem, dizendo que ali não é um crime doloso contra a vida, quem vai julgar é o juiz. O juiz-presidente do júri vai dizer assim, olha, está extinto o tribunal do júri, eu vou julgar se o cara é culpado ou inocente ou se extinguiu a punibilidade. Deu para entender o que eu acabei de falar, turma? Deu para entender? Eu acho que deu. Outra coisa que eu quero também colocar, turma, sobre isso, é que caso os jurados absolvam o réu, pelo crime, caso os jurados absolvam o réu pelo crime doloso contra a vida, eles continuarão competentes para julgar o crime conexo, o crime remanescente. Crime conexo, o crime remanescente. O que é que eu quero dizer com isso, turma? Acontece muito, né, do homicídio por dívida de droga. Então, o cara, eu usei droga, não tenho dinheiro para pagar, o traficante veio e me matou. Aí, vamos supor que esse traficante está respondendo no tribunal do júri. Esse traficante, ele vai responder pelo meu homicídio, e como conexo ao crime do meu homicídio tem o tráfico de drogas, ele vai responder pelo tráfico de drogas no júri. Aí vamos supor que os jurados resolveram absolver esse traficante pelo homicídio. Então ele foi inocentado pelo meu homicídio. Os jurados continuam competentes em relação ao crime remanescente, que nesse caso é o crime de tráfico de drogas. Os Nardoni foram processados no tribunal do júri pelo homicídio da Elisabela Nardoni e também pela fraude processual. Se os Nardoni tivessem sido absolvidos pelo homicídio da Isabela Nardoni, os jurados continuariam competentes
para julgar o crime de fraude processual. Deu para entender o que eu disse, turma? Que para a gente acabar essa primeira fase, vai faltar só falar, que eu tenho que botar para baixo. Se a gente acabar essa primeira fase, vai faltar só falar dos recursos. Beleza? Vocês estão tão calados hoje que eu não entendi. Essa matéria, ela não é importante, não. Ela é mega importante. Ai, Jesus, coisa boa, hoje é quinta. Vamos ver aqui. Deu. Então a Janete entendeu. Se a Janete entendeu, tá todo mundo entendendo. Beleza. Obrigado aí, Janete. Vamos lá. Então, turma, só falando agora dos recursos dessa fase, né, do Tribunal do Júri. Então, bora trabalhar agora os recursos no Tribunal do Júri. Recursos do Tribunal do Júri, turma, são bem fáceis, tá? A nossa próxima matéria é falar de recursos, né? Que aí eu tenho que até acabar logo o júri pra gente começar a falar de recursos, porque ainda tem nulidade aí no meio. Deus tá vendo. Tem dois principais recursos do Tribunal do Júri. Recursos na primeira fase, tá assim. Recursos na primeira fase do Tribunal do Júri. Turma, aqui é coisa que, se eu ensinar pro meu cachorro, ele vai aprender, tá bom? Então, se eu ensinar pro Tó, que eu não sei como é que ele não vai perturbar aqui, ele vai aprender. Então, preste atenção. Existem dois principais recursos no processo penal, que é o RESE, que é o recurso em sentido estrito, que está no artigo 581, e a gente tem a apelação, que está em vários artigos. Então, quais são os dois principais recursos do processo penal? Os dois principais recursos do processo penal é tanto o RESE, que significa recurso em sentido estrito, e a apelação. A gente viu que na primeira fase do Tribunal do Júri, o juiz pode dar 4 tipos de decisões. Quais são? Pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação. Dessas decisões, ou vai caber RESE, ou vai caber apelação. Então, das decisões da primeira fase do Tribunal do Júri, onde o juiz pronunciou, impronunciou, absolveu sumariamente ou desclassificou, dessa decisão, aí ou vai caber RESE, ou vai caber apelação. Aí prestem atenção, tá bom? Como é que você vai saber se cabe RESE ou cabe apelação? É fácil. Se a decisão começa com vogal, o recurso começa com vogal. Se a decisão começa com consoante, o recurso começa com consoante. E não tem exceção. Professor, quais são as vogais? Vamos lá. A tia Maria, lá do Jardim 1, ensinou pra gente que as vogais são A, E, I, O, U. Não sendo A, E, I, O, U, então é consoante, tá bom? Então, não sendo A, E, I, O, U, o recurso cabível é o RESE. Então, vamos lá. Quais são as 4 decisões que pode ser dada no Tribunal do Júri, né, na primeira fase? A primeira é a decisão de pronúncia. A decisão de pronúncia, turma, a decisão de pronúncia começa com P, que é uma consoante. Então, o recurso cabível contra a decisão de pronúncia é o RESE. E aí, esse artigo é o 581, inciso 1 do CPP. Segunda decisão que o juiz pode dar, impronúncia. Opa, impronúncia, começa com vogal. Se o recurso começa com vogal, vai começar, então, com vogal o recurso, né, a decisão. Próxima decisão é a de absolvição sumária. Opa, decisão de absolvição sumária, cabe apelação. E a apelação aqui é com base no artigo 415 do CPP. Então, se o juiz, na primeira fase do júri, 415, meu Deus, 409, agora eu esqueci. Deixa eu ver aqui o artigo. Só um minuto. Não, tá aqui, é 416. Então, da decisão, turma, de impronúncia ou absolvição sumária, vai caber apelação.
Agora, da decisão de impronúncia ou desclassificação, vai caber o rese. Aí eu vou cobrar isso na prova, e eu tenho certeza, como 2 mais 2 são 4, que a gente vai errar. Mesmo sabendo que o meu cachorro Thó acertaria essa questão. Nunca mais eu falo isso, porque, como foi, eu estava corrigindo uma prova lá da administração, né, onde eu dou aula de administração. Aí eu estava corrigindo uma prova, eu disse, rapaz, eu falei exatamente isso. Eu disse, galera, essa questão eu botei para vocês não errarem, porque até o meu cachorro Thó acertaria. Aí a menina, professor, eu errei. Aí a outra, eu também. Eu digo, mas gente, nunca mais falo isso na minha vida. Aí eu voltei a falar, né? Tenho que me cuidar. Enfim, o fato é que, turma, na primeira fase do tribunal do júri, que o juiz pode dar uma dessas 4 decisões, ou vai caber reze ou vai caber apelação. O reze vai caber da decisão de pronúncia e de desclassificação, e a apelação vai caber da decisão de impronúncia e absolvição sumária. Tá todo mundo bem até aí? Porque eu vou começar a fase do conselho de sentença. Tá todo mundo bem? KKKK. Por mim tá tranquilo. Gostei da dica. É porque é errado, Já né? Você pensou tem... na OAB perguntando qual recurso cabível? Começa com consoante, eu vou. Não, não dá para fundamentar desse jeito. Ei, ô Júnior, mas tu sabia que a OAB, ela não gosta, não, ela ama cobrar essas questões como essa? Ama. Nesse material aí que eu disponibilizei para vocês, vocês vão ver que tem muita questão assim. Qual o recurso cabível da decisão de absolvição sumária? Qual o recurso cabível da decisão de apelação? E na segunda fase da OAB, geralmente, né, tem muitas vezes, o caso é no tribunal do júri, e é uma decisão, e os recursos em sentido estrito que já caíram na segunda fase do AB, sempre é uma decisão do tribunal do júri, na primeira fase, em que o juiz pronunciou. Aí você, enquanto advogado, tem que entrar com reze para tentar converter que a decisão de pronúncia, o tribunal mude para absolvição sumária ou para impronúncia. Porque vocês sabem, né? Acho que já deu para perceber. A pronúncia é a pior para o réu. A melhor para o réu é a absolvição sumária. Então, às vezes, você pode entrar com reze contra a decisão de pronúncia, pedindo para o tribunal absolver sumariamente. E que, se o tribunal não absolver sumariamente, que o tribunal impronuncie o acusado. Então, a decisão mais favorável ao réu é de absolvição sumária, que faz que a julgada formal e material. A segunda melhor é a impronúncia. É bom porque o processo fica arquivado. Contudo, é ruim porque o processo pode ser reaberto. A pior é a decisão de pronúncia para o réu, e a segunda pior é a decisão de desclassificação, porque essas duas, o processo vai continuar contra ele. E essas duas, o processo é arquivado. Deu para entender, pessoal? Entendeu, né? Show. Sidney, antes de você dar a entrada no próximo assunto, vamos supor que o advogado, por equívoco, entrou com um recurso equivocado. Nesse caso, a infingibilidade recursal é considerado um erro grosseiro ou perdeu o Playboy para sempre? Não, Júnior, eu ia até perguntar, tu tá me perguntando sobre a fungibilidade recursal. Existe a fungibilidade recursal no processo penal, desde que não seja erro grosseiro, desde que seja no prazo e desde que não haja má-fé. Então, existe a fungibilidade recursal no processo penal. Aí vai depender muito do contexto, né? Se o tribunal vai aceitar um recurso por outro ou não. Em tese, dá para aceitar, porque se for no prazo, se não houver má-fé, né? E os dois aqui, aliás, o réis é de 5 dias, e a apelação aqui é também de 5 dias? A apelação aqui, não sei porque eu tô na cabeça que é 10, não. A apelação também é 5 dias, com 8 dias para razões. Então, ou seja, como o prazo do réis e da apelação aqui é o mesmo, geralmente dá para o judiciário aceitar, até porque é aquela velha história, né? Narra-me os fatos que eu te darei o direito. Narra-me os fatos que eu te darei o direito. Tranquilo, turma? Então, vamos nessa. Eu vou falar agora da segunda fase. Então, a segunda fase, ela tem como pressuposto a sentença de pronúncia. Sem a sentença de pronúncia, não vai haver a segunda fase, tá? Do tribunal do júri. E nessa segunda fase do tribunal do júri, é interessante vocês perceberem que aqui tem o juiz presidente da vara do júri. Aqui tem os jurados e tem o conselho de sentença. Aí, Júnior, começa a falar da tua pergunta, aquela outra, agora. Caramba, que frio. Então,
A segunda fase, ela já é com jurados, enquanto a primeira fase não tem jurado envolvido. A segunda fase, ela é com jurados. Então, por exemplo, como é que o pessoal lá de Calcaia se organiza? Segunda, quarta e sexta, eles fazem audiências da primeira fase, ou seja, não tem júri. Terça e quinta, toda terça e quinta tem júri lá em Calcaia, toda terça e quinta. Em outras palavras, toda terça e quinta tem a segunda fase. Toda segunda, quarta e sexta são audiências relativas à primeira fase de processo, e toda terça e quinta é da segunda fase. Toda terça e quinta os jurados vão. Então, a segunda fase, a do conselho de sentença, a judicium causae, ela existe, essa segunda fase, com os jurados. O tribunal do júri, ele é composto, então, por 25 jurados. E como é que acontece? Aí, desses 25 jurados, são escolhidos, eu vou conversar sobre isso com vocês agora, 7 desses 25 jurados são escolhidos para fazer parte do conselho de sentença. Tudo bem? Então, no tribunal do júri, né, na segunda fase, a gente tem o juiz-presidente, tem a acusação, tem defensor, tem os jurados, que são 25, mas desses 25 vão ser sorteados, já vou conversar sobre isso, 7 jurados. E são esses 7 jurados sorteados que vão fazer parte do conselho de sentença. Massa. Como é que você vira jurado de uma vara do tribunal do júri? Você pode, primeiro de tudo, é importante que você saiba que existe a lista geral de potenciais jurados. Que lista geral é essa? Agora, em outubro, novembro, as varas do júri já começam a se organizar para o ano que vem. Então, os juízes da vara do júri mandam ofícios por TRE pedindo pessoas, né? Aí ela bota quanto mais mais heterogêneo, melhor, né? Então ele pede que seja enviado a lista de contatos para o TRE, né? De pessoas que morem em Calcaia, ou então moram em Fortaleza, de idade entre 18 a 60 anos, de mais variadas profissões. E aí, essa lista chega para o juiz, né, da vara do júri, que muitas vezes você nem sabe que seu nome está lá. Seu nome pode estar lá e você nem sabe. E essa lista ele deixa fixada agora no final do ano, por 15, 20 dias, ele já começa a deixar agora em outubro, para que as pessoas possam ter acesso a essa lista e possam impugnar o nome de alguém. Então vamos supor que o professor Klein, né, que é juiz da primeira vara do júri, aqui de Fortaleza, ele peça esse ofício ao TRE e o meu nome esteja lá e você nem sabe. Aí o professor Klein mandou afixar no flanelógrafo a essa lista, né, de 100 pessoas, 200 pessoas, e aí você está passando um dia no fórum, você não tem o que fazer, e você é fofoqueiro, aí você vai e diz assim, vou ver aqui os nomes dos potenciais jurados. Aí vai lá, vixe, Sidney Soares Filho. Sidney Soares Filho, o professor não tem reputação ilibada, não. O professor é o professor dos contatinhos, né, não, Júnior? Vou impugnar o nome do Sidney. Então, essa lista fica à disposição lá para as pessoas verem e poderem impugnar o nome das pessoas, para poder o juiz decidir se mantém ou tira o meu nome lá. Outra forma de você entrar para essa lista, além dessa questão do TRE, é você mesmo indo na vara do júri e pedindo para se inscrever para ser jurado. Aí eles vão te inserir nessa lista. Por exemplo, quando tem um caso de grande repercussão nacional, chove de gente nas varas do júri querendo ser jurado. Chove, chove. E na minha prática, tanto em Fortaleza como em Calcaia, principalmente em Calcaia, e também no interior, né, em Tabuleiro que eu trabalhei, boa parte dos jurados são professores de escola municipal ou estadual. Por quê? Porque se eles vão serem jurados, eles vão ter que ser dispensados da sala de aula. E talvez pela falta de estrutura, eles eles prefiram ser jurados a serem professores, né? Então eles vão lá, vão continuar ganhando normalmente. Se você tiver um emprego e você for convocado para ir para o tribunal do júri, você é obrigado a ir. Você é obrigado a ir porque o júri a cidadania, né? É um exercício da cidadania e todo mundo é obrigado a ser jurado. Então, se você for sorteado para entrar nesses 25, você é obrigado a ir. E teu empregador não pode descontar. Então, por exemplo,
os professores lá de Calcaia, eles, rapaz, chegam um monte, só tem uma vara do júri lá em Calcaia, vara única. A Maria tem 200 lá, querem 200, não estou exagerando, mas quase todos querem, se inscrevem para serem jurados lá. Até estavam comentando, né, que fica tanto que o magistrado ele quer sempre que tenha mais diversidade, que não seja só professor, que não seja só, porque o júri é a representação da sociedade. Então os professores, se forem eleitos jurados, terça e quinta que eles estariam em sala de aula, terça e quinta eles estariam no júri. E tem a possibilidade ainda de, nas terças e quintas, estou falando terça e quinta porque em Calcaia é terça e quinta, dele chegar lá. Então, toda terça e quinta, os 25 jurados chegam na vara única de Calcaia, e desses 25 são escolhidos 7. Então, a probabilidade deles não serem escolhidos é grande. Aí, ao invés de eles irem para colégio, né, eles estão liberados. Amanhã todo, o dia todo, é um dia todo que eles ganharam de folga, já que eles não vão ficar lá no conselho de sentença. Tá dando para entender? Então, assim, acaba que tem muita gente a maioria das pessoas que se inscrevem para ser jurados nessa forma, ou é porque aconteceu um caso de grande repercussão nacional, ou é porque é servidor público, sabe que vai ganhar aquele dia de folga, sabe que tem grande probabilidade dele chegar lá, já que são 25, eles não serem sorteados para fazerem parte do conselho de sentença. Mas isso não é bom, porque o júri ele tem que ser o mais diversificado possível. Aí, turma, o que é que acontece? Então, essa lista, né, fica exposta lá por 30 dias, mais ou menos, lá no fórum, e aí, se não tiver impugnação, se tiver impugnação, o juiz resolve, se mantém ou se tira a lista, o nome da pessoa da lista. Se não tiver impugnação, o juiz faz um sorteio com todos aqueles nomes. E aí, dos todos aqueles nomes, 100, 200 nomes, ele sorteia 25. E começa, e te convoca para uma sessão. Então pode ser que chegue um oficial de justiça na tua casa, ou pode ser que chegue uma carta convocatória para ser jurado e tu nem sabe, e tu é obrigado a ir. Aí, no dia que o juiz marcou, o juiz então dessa lista de 120, escolheu 25, né, de sorteio, e aí ele faz uma reunião para explicar para os 25 que eles estão sendo jurados agora, que aquilo ali é uma obrigação, que eles vão ter prioridade em concurso público se eles passarem, que o empregador dele não pode descontar, que eles não podem deixar de ir, se eles deixarem de ir, ele vai ter que aplicar uma prestação alternativa, que é uma obrigação, e aí o juiz vai ouvir cada uma das pessoas, né, porque às vezes a pessoa tem algum impedimento, às vezes a pessoa está em tratamento de câncer, às vezes a pessoa isso, aquilo, outro, e o juiz na hora decide se aceita ou se não aceita a desculpa da pessoa para não ser jurada. Depois que o juiz faz isso, ele consegue formar os 25 jurados. Aqueles 25 jurados vão ser, durante um ano, jurados da vara do Tribunal do Júri. Então, durante um ano, eu, se fui convocado para ser júri, eu vou ser de janeiro a dezembro jurado daquela vara. Aí toda terça e quinta, no caso de Calcaia, eu tenho que comparecer lá, antes de começar o julgamento, para o sorteio. Que sorteio, professor? Sorteio do Conselho de Sentença. Então, quando o juiz, presidente da vara do júri, ele escolhe os 25 jurados, durante um ano você vai exercer a sua cidadania, sua obrigação de ser juiz da vara do júri. Ser juiz não, de ser jurado da vara do júri. Então, o juiz vai te dizer, né, sei lá, o professor Klein, não sei quando é do professor Klein, não, mas vamos supor que o Klein faça júri toda segunda e quarta você tem que ir. É óbvio que você pode estar internado, pode estar doente, aí é óbvio que você, antes de começar a sessão, você liga avisando que vai faltar, para o juiz saber, porque se tu faltar e não justificar por quê, você pode sofrer multa, pode responder por desobediência, é super sério faltar. Então o fato é que durante um ano, aquelas 25 pessoas ficam sendo juradas na vara do júri. Aí, toda terça e quinta, todo dia que for ter um novo julgamento, a gente vai lá, chega os 25, e o juiz coloca o nosso nome, cada um tem um número, ou então o juiz coloca o nosso nome numa urna e ele sorteia. Então, lá em Calcaia é um bingo, que aí coloca o número do 1 ao 25, aí a pessoa roda e tira, número 8. Aí a gente sabe que o número 8 é o jurado João. Aí o juiz chega, João. Aí o juiz olha para a defesa e aqui vem a parte das recusas. Então, teve a primeira fase, o cara foi pronunciado. Quando o cara foi pronunciado, o juiz determina que seja marcada a segunda fase.
Então, qual é a data da audiência com os jurados? Então, eu fui pronunciado hoje, o juiz determina, inclui o Sidney, o julgamento do Sidney pelos jurados na próxima pauta livre. Aí a próxima pauta livre foi dia 25 de janeiro. Então, eu fui pronunciado hoje, e aí eu já sou intimado para dia 25 de janeiro comparecer ao meu julgamento pelos jurados. Dia 25 de janeiro, chegam todos os jurados na vara, e aí o juiz vê quais são os jurados que estão presentes, né? Porque pode ter faltado, pode ter batido o carro, enfim. E aí o juiz começa a sortear. Isso já está lá meu advogado, o defensor, já está lá os 25 jurados, já está na sessão do tribunal do júri mesmo, já está o promotor de justiça. E aí o juiz, ele, antes de começar mesmo a audiência, né, ele tem que escolher o conselho de sentença, que são 7 jurados desses 25. E aí o juiz sorteia o número 8, que é o João. Aí o juiz olha para o meu advogado, dia 25 de janeiro, e diz assim, João, o advogado Sidney, você aceita o João? O meu advogado, ele pode me aceitar ou pode me recusar. Ele pode me recusar imotivadamente. Recusa imotivada, o meu advogado pode fazer até 3 pessoas, até 3 jurados. Mas ele pode me recusar não, né? Ele pode recusar o João de maneira motivada. Aí aqui não tem limite. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o juiz, então, chegou o dia do meu julgamento, dia 25 de janeiro, ele verificou que eu fui para a audiência, que meu advogado está lá comigo, está lá o promotor, o juiz vai começar a segunda fase. Nessa segunda fase, o juiz tira lá do bingo o número 8, aí, jurado João, o jurado João se levanta. Defesa. Aí, nesse momento, o meu advogado vai poder recusar imotivadamente, mas ele só vai poder fazer isso até 3 jurados, ou ele pode recusar de maneira motivada, dizendo assim, olha, o João, ele é irmão da vítima, o João é parcial. Aí o juiz do júri, na hora, decide se aceita ou se recusa essa recusa motivada. Então, primeiro o juiz olha para a defesa aceita ou recusa. Se a defesa falar, beleza, aceita o João, aí o juiz olha para a acusação. A acusação aceita ou nega, ou recusa. A acusação é a mesma coisa. Pode recusar imotivadamente até 3 jurados e pode recusar motivadamente quantos forem. Se ele olhou para a defesa, aceita o João. Se ele olhou para a acusação, aceita o João vira o primeiro jurado do conselho de sentença. Faltam agora mais 6. Aí o juiz sorteia outro número. Número 18 é a Maria. Aí a defesa aceita? Não, recuso. Se a defesa recusou, vamos de novo. Vai mais um. Número 25, Joana. Defesa aceita? Não, recuso motivadamente. Explica, Joana está recusada. Vamos de novo. Número 1, José. Defesa aceita, aceita. Acusação aceita, aceita. Então o juiz vai fazendo isso até conseguir os 7 jurados. Então, tanto a acusação como a defesa podem recusar até 3 jurados, ou pode haver recusa motivada, né? Quantas forem. Pode ser que dessas recusas todas tenha faltado 5 jurados e os que ficaram não conseguiu formar o conselho de sentença. Aí o juiz remarca a audiência, esperando que esses 5 jurados venham para poder formar o conselho de sentença, porque é possível que não se consiga, dos jurados que estão presentes, formar os 7 para formar esse conselho de sentença. É possível. Mas, se conseguir formar o conselho de sentença, aí começa a segunda fase, né? Que é o que eu vou explicar na próxima aula. Deu para entender, pessoal? Aqui, sim, não, mais ou menos? Alguém está com alguma dúvida? Eu super recomendo que vocês vejam, leiam, tá? Porque tudo que eu estou falando, essa parte é muito fácil. A lei é muito clara. É muito fácil no CPP para vocês lerem. Então, pronto, turma, eu vou ficando por aqui. Quando for na próxima aula... Isso, sai não. Como é que faz essa questão assim da pergunta? Aceita ou não aceita? Perguntar os dois simultaneamente, acusação e defesa, vai perguntando um ou ao outro, alternadamente? Eu falei. Sempre primeiro defesa, depois acusação. Primeiro defesa, depois acusação. Então, defesa aceita? Aceito. Aí olha para acusação. Acusação aceita? Aceito. Vai jurado.
Defesa, aceito? Não, recuso. Acabou. Nem pergunta para a acusação sobre aquele jurado. Próximo jurado. Defesa, aceita? Aceito. Acusação, aceita? Não. Sai jurado. Deu para entender, Júnior? Então, sempre primeiro defesa, depois acusação. Deu sim para entender, agora ficou mais claro. Show. Então, turma, eu vou parar na nossa gravação. Desejo que fique com Deus, desejo tudo de bom. Obrigado pela